Sonhos, a linguagem da alma, de John Stanford. Esse livro explora como os sonhos podem ser uma linguagem da alma, oferecendo insights sobre a vida espiritual e emocional. A ideia específica é que os sonhos podem ser mensagens da alma, guiando o sonhador em sua jornada espiritual. Então, isso é uma coisa que na teosofia tem um autor que é o Arthur Powell, e ele fez uma compilação sobre o corpo mental de várias obras teosofistas, né? E ele fala justamente que existem várias categorias de sonhos, né? Na qual existem sonhos cerebrais, existem sonhos astrais, que seriam psicológicos, né? Às vezes apenas dentro das nossas emoções, sonhos astrais na qual há a projeção do corpo astral, e ainda sonhos espirituais, na qual vem premonições de planos ainda mais elevados, né? E então, nesse sentido, o que esse autor fala, que podem ser mensagens da alma, sim, alguns tipos de sonho podem ser mensagens de outros planos ainda mais elevados, né? Ou até de vivências astrais, né? Em projeção astral. Então, a prática que ele dá é meditar sobre os sonhos, perguntando à sua alma o que ela está tentando comunicar através dos símbolos e narrativas dos sonhos. É novamente os símbolos, né? É uma prática muito boa a gente poder nos relacionar com os símbolos e se familiarizar com esses símbolos, né? Porque até tem alguns autores aí, Eliphas Levi, e eu não vou lembrar agora, mas é um autor bem conceituado, que ele fala que depois do Homo sapiens vem o Homo Symbolicus, que ele simboliza, né? É o homem que começa a usar como linguagem o simbolismo. Ele é o que a gente falava antes, é o homem que ultrapassa a linguagem intelectual, narrativa, para entrar numa linguagem integral simbólica, né? Na qual ele começa a ter acesso a realidades mais integrativas, né? Completas, prontas, ao invés de cartesianas, né? Então, Stanford conclui que os sonhos são uma forma de comunicação da alma, proporcionando orientação e sabedoria para o crescimento espiritual e emocional. O Poder dos Sonhos, de Denise Lin. Denise Lin oferece técnicas para usar os sonhos como uma ferramenta de transformação pessoal e espiritual e explica como criar o altar dos sonhos para honrar e trabalhar com os sonhos de maneira mais profunda. Crie um altar dos sonhos em seu quarto, com objetos que representem seus sonhos e intenções, e use-o como um espaço sagrado para reflexão e meditação. Isso é importante não só para os sonhos, né, mas tem um tipo de altar ou um template, no qual você coloca imagens, não no sentido de antropomorfizar imagens, né, mas no sentido de ter, são imagens que te remetem a símbolos de coisas que são importantes para ti, né? Que te levam diretamente a ideias que você tem guardadas dentro de si. E é importante, né, a gente ter esses referenciais externos para nos lembrar de coisas internamente. Então, a prática que ela sugere justamente esse altar, né? Como um espaço sagrado para reflexão e meditação. Ó, espaço sagrado, isso é importante, porque a gente, no nosso dia a dia, a gente está num modo profano, né? Um tempo e espaço profano, e a gente, quando para o mundo, faz uma meditação, uma reflexão, acende um incenso e entra num espaço sagrado, né? Um espaço dentro de nós mais profundo, silencioso, de serenidade, e onde a gente pode refletir e meditar, buscando essas respostas no mais profundo de nós mesmos, né? Sair da superfície, né? A superfície agitada, para ir na profundidade, onde está a nossa tranquilidade, onde as coisas mais reais, que são justamente aquelas que aparecem nos sonhos de modo recorrente, estão, né? Então ela conclui que os sonhos têm o poder de transformar a vida pessoal e espiritual, e criar um espaço sagrado para honrar os sonhos pode aprofundar essa experiência. Pois Sonhos e Vida Espiritual, de Morton Kelsey. Morton Kelsey explora a conexão entre sonhos e vida espiritual, discutindo como os sonhos podem ser usados para o crescimento espiritual. E sugere que os sonhos podem ser uma forma de comunicação divina, oferecendo orientação e sabedoria espiritual. Que é o que eu falei antes ali, né? Que muitos dos sonhos podem ser projeção astral, no qual a gente sai com o corpo astral
e tem diversas experiências, né, nesse plano, assim como no próprio plano mental ou planos até superiores, né, onde pode ter inclusive sonhos premonitórios ou de entendimentos bem profundos sobre a existência. Não são comuns, mas existem, né? E creio que qualquer pessoa que tem essa busca ativa na sua vida acaba eventualmente tendo esse tipo de sonhos, né? É a prática que ele sugere antes de dormir, pedir orientação espiritual através dos sonhos e manter um diário para anotar qualquer mensagem ou insight recebido. Outro autor que sugere o diário, né? Vários deles sugerem esse diário para anotar os sonhos. E não só os sonhos, mas também um diário para anotar as coisas importantes que aconteceram durante o nosso dia, né? Porque também a gente consegue, às vezes a gente passa o dia inteiro, chega no final do dia, a gente simplesmente vai dormir sem separar o que foi importante ao longo do dia, né? Entre todas as coisas superficiais e profanas do nosso dia, a gente tem que conseguir retirar as coisas que foram importantes e guardar, né? Então ele conclui que os sonhos são uma ferramenta poderosa para a comunicação divina, proporcionando orientação e insights para o crescimento espiritual. O livro dos Sonhos e da Morte, Robert Moss explora a conexão entre os sonhos e morte, oferecendo insights sobre como os sonhos podem nos preparar para a transição final. Sem dúvida, porque na verdade o sonho não deixa de ser uma pequena morte, né? Todos os dias a gente morre. Quando a gente pega no sono, a gente está deixando o mundo, consciência de vigília, e indo para a consciência onírica, que é a consciência do plano astral, que é o primeiro plano que a gente vai depois de morrer, segundo a teosofia e várias outras tradições. Segundo Clarividentes também, várias obras de C.W. Leadbeater, ele narra em detalhes todas essas questões. Então, Moss discute experiências de quase morte, interessante também, as EQMs, né? E como os sonhos podem oferecer vislumbres do que está além da vida. Então, essas EQMs são experiências de quase morte, onde os indivíduos eles têm algum acidente, né? Eles quase morrem e eles vão para o outro lado, e a grande maioria, quase a totalidade, narra o mesmo tipo de experiência, né? Que é encontrar pessoas que ele conhecia, que o acolhem, enxergar uma luz, né? Ou um túnel com uma luz, ou um portal com uma luz, ter experiências de que a vida inteira passa pela frente dele, né? Ele consegue, em poucos minutos, de uma forma assim, que eles não conseguem explicar como isso acontece, mas acontece. Eles veem a vida inteira em poucos minutos, né? Fazendo a reflexão e vendo o que acertou, o que não acertou. E por fim, normalmente o que acontece nessas EQMs é que é indicado para a pessoa uma ponte ou uma porta, algo assim, diz, ó, se passar dali você não pode voltar. E aí normalmente quem não passa, né, acaba acordando de novo. E essas EQMs acabam modificando muito a vida das pessoas, elas passam a ver a vida de outra forma, né? E tem diversos casos, inclusive, documentados, né?